Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Sejam todos bem-vindos nesta sexta-feira chuvosa, feriado, mas aqui nós estamos para mais uma tarefa da nossa casa, que nos traz as sextas-feiras nesta casa. Queremos agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, porque sabemos que são bastante também os desencarnados que estão aí, e que eles precisam também de ouvir a mensagem do Evangelho, que muitas vezes desencarnam e não sabem que desencarnaram, ficam perambulando. Então os mentores espirituais trazem eles para as casas espíritas para que eles possam também ouvir, possam ir se encontrando para depois então eles tomarem um rumo, de acordo com a necessidade e o mérito de cada um. Então, para nós iniciarmos, convidamos a todos para elevar o pensamento a Deus e a Jesus, fazermos a nossa prece. Jesus, bom e amado, Mestre, sustenta teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levante nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. E que assim seja. Que assim seja. Então, nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre as moradas na casa do Pai. Do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai. Diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causas das misérias humanas, instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e de provas, mundos de regeneração, progressão dos mundos. Tudo isso se encontra neste capítulo 3. Nós vamos ler então um trecho desse há muitas moradas na casa do Pai. Então disse Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois que vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. João capítulo 14, versículo 3. Então agora vem uma instrução dos Espíritos. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado virtuoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns são
enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulados, sem consolação, separado dos que constituíam objeto das suas afeições, pena sobre o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. Então, essas mensagens é muito importante para nós analisarmos, né, o nosso dia a dia. E isto então vem também nos provar de que aquela tese do inferno eterno, das penas eternas, é falsa, né? Porque na casa do Pai, como disse Jesus, há muitas moradas. Então nos fala aqui dos bons, daqueles que gozam de uma indizível felicidade, que podem viajar por os mundos felizes, aqueles culpados, né, muitas vezes afastados dos objetos de suas estimações, né, afastados dos seus entes queridos, sofrem a dor moral. Então não é uma dor física, uma dor moral, arrependido do mal que fizeram, né? Então eles sofrem nas zonas de umbral, né, que estão para outras religiões falam no inferno, mas são regiões, claro, inferior aonde que eles vão passar por essas dificuldades, vão, né, até se arrependerem de todo o mal praticado, mas não vão ficar lá eternamente, porque serão recolhidos um dia também, quando estiverem arrependidos sinceramente dos erros que praticaram. Então, aí eles serão recolhidos para as colônias espirituais, onde que vão trabalhar, onde que eles vão estudar, se preparar para futuras reencarnações, né? Então, essas moradas que Jesus fala na casa do Pai, são infinitos os planetas habitados, porque nós sabemos que o universo é infinito, ele não tem um fim. Então são moradas, são planetas que, né, incontáveis que existem. E cada planeta tem as suas habitações. Então, podemos também, por aí, chegar a uma conclusão da ignorância ainda de muita gente, de muitos que se dizem sábios, né, cientistas e coisas, que estão mandando aparelhos para os planetas mais próximos da Terra para descobrirem se há habitação. Será que Deus, na sua misericórdia, no seu amor, criaria um planeta para dizer, criei e ficar ali por nada, sem utilização nenhuma? Jamais, né? Todos são habitados. Lógico que há aqueles que são habitados por espíritos desencarnados, livres de uma matéria grosseira como a nossa. Há outros que são habitados como o nosso, né, de corpo físico como o nosso, e há outros ainda mais inferiores, né, outros mais inferiores que o nosso planeta, que a forma tem, como nos fala o Evangelho, eles têm a forma humana, mas sem beleza nenhuma e sem inteligência nenhuma. São aqueles que saíram da mão do Criador e que estão dando os primeiros passos para a sua libertação, né? Então,
ainda esses planetas existem, né, inferior ao nosso, como existe igual e existe os superiores. E como o nosso planeta, né, em torno do nosso planeta, próximo a ele, existem muitas colônias também espirituais, né? Colônias espirituais, aonde que os espíritos errantes, ainda como nós, quando desencarna, vai para essas colônias, para continuar o estudo, continuar a sua tarefa de evolução para futuros renascimentos, futuras reencarnações aqui na Terra, ou, quem sabe, em outros planetas também, né? Então, é muito importante a gente analisar que essas moradas, né, são todos os planetas habitados e tantos outros, como as colônias espirituais também, que são morada dos espíritos, tanto do espírito errante, como dos espíritos mais elevados, né, e que ainda estão sujeitos ainda às reencarnações na Terra. E aqueles que não precisam mais voltar à Terra, mas que ainda não estão purificados, eles vão também para outros planetas de acordo com o grau de evolução, né, de cada um. E ali vão evoluindo até chegar à angelitude, que quer dizer espíritos puros, né? Espíritos puros. Então, aí eles vão gozar da eterna felicidade. Mas, até chegarmos lá, temos muito que caminhar, muito que aprender, muito que trabalhar e nos desprendendo cada vez mais da matéria. Então, ela vai nos oferecendo cada morada, né, um tipo de matéria, até tornarmos-nos desmaterializados. Então, são os espíritos puros, aqueles que chegaram já à angelitude, e que um dia chegaremos lá também, né? Sem sombra de dúvida, porque Deus não dá privilégio para nenhum, não criou nenhum privilegiado e não criou nenhum para ser castigado a vida toda, a vida eterna, né? Não. Então, todos têm o seu grau de evolução e todos somos convidados a exercitar a caridade, o amor, a benevolência, para evoluirmos mais e um dia chegarmos à morada dos bem-aventurados. Então, na casa do Pai, nos filhos, há muitas moradas. Outra coisa muito importante que nos consola é quando ele disse: eu vou aparelhar o lugar. E quando eu ir e estiver aparelhado o lugar, eu voltarei para tomar-vos para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais. Então Jesus voltou, né? Como muita gente espera, a volta de Jesus, quando Jesus voltar? Jesus voltou, né? E Ele é o nosso guia espiritual, né? Ele é o nosso patrono espiritual, é o governador do nosso planeta e Ele está sempre entre nós. Ele está, o seu olhar sempre voltado para todos nós, para todos, né? Então, isso nos consola, saber que nós não estamos à mercê da sorte. Quando queremos, nós podemos sentir a presença do Mestre, silenciar profundamente, elevar o pensamento, fazer uma prece, a gente sente aquele bem-estar, aquela paz interior, aquela energia que parece que vem, né, de fora. É Jesus abençoando. E Ele nos fala também que tem uma legião de anjos
que estão em seu nome trabalhando em toda parte da terra. E o nosso país, o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, tem o anjo Ismael, que é o incumbido de Jesus para ajudar a governar espiritualmente este planeta. E ele tem sobre seu comando, sobre a sua falange, uma enorme falange de espíritos bons, angelicais, né? E outros tantos que não estão totalmente purificados, mas que já estão num patamar bem elevado e que estão aí para nos ajudar. Então não estamos só, não estamos abandonados, né? Estamos na presença desses amigos espirituais. Então, toda vez que nós nos recolhemos, né, e fizermos as nossas orações, as nossas preces, as nossas meditações, podemos ter a certeza absoluta que ao nosso lado tem um amigo espiritual que está ali nos fortalecendo, nos intuindo e nos dando mais e mais energia para que sintamos a paz, aquilo que precisamos. Então é muito importante a gente não perder de vista este caminho, que Jesus está, né, adiante, que Ele veio e tomou-nos para Ele mesmo. Então, toda vez que fizermos as nossas preces, nossas orações e que meditamos, que trazemos Jesus para diante de nós, Ele está sempre nos abençoando, nos amparando e nos protegendo, né? Então, isso é muito importante. E a gente trabalhar como Ele nos ensinou, né? O caminho do amor, da verdade, o caminho da caridade, para alcançarmos a felicidade, a tão falada salvação que as pessoas dizem, né? As pessoas querem, porque você não tem salvação, isso não tem salvação, né? O caminho, o que é a salvação? É não ter que mergulhar nas trevas exteriores, como diz o Evangelho, onde que há choros e rangers de dente. Mas é salvar-nos dessas regiões inferiores, dessas moradas tenebrosas. E o Evangelho, então, nos diz como chegamos lá. Fora da caridade não há salvação. Então, aí está. É o meio, é a receita. Não adianta nós buscarmos, porque as pessoas dizem, isso e aquilo, e, né, como temos muitas pessoas, né, muitas outras religiões, os líderes religiosos, a gente, como aqui, não temos aí para condenar ninguém, nem para criticar, mas a fim de esclarecimento, que dizem aqui a salvação, e vem aqui, e vai, oferece cura e coisa, né, para o corpo, mas o importante é a cura para a alma, né? Porque não adianta um corpo sadio numa alma enferma. Então nós temos que curar as nossas almas. E como vamos curar? Justamente através da caridade, do amor, da verdade que Jesus nos trouxe. E nos ensina também o Evangelho, a forma da caridade. Porque eles nos dizem que a caridade de dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas, né? É a mais fácil, porque não mexe com o nosso coração. A pessoa põe a mão no bolso, tira lá uma quantia, ou vai no mercado, compra lá uma cesta básica e leva para um necessitado lá. É caridade, é válida a caridade material. Mas nos diz o Evangelho que é uma outra bem mais difícil, mas consequentemente bem mais meritória, que é aquela de perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho, viu? Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos
das nossas dores e pôr à prova a nossa paciência. Né? Então, e nos diz também, então, a leitura, sedes paciente, porque a paciência é também uma caridade. Né? Então, às vezes eu fico me perguntando, eu estou longe da caridade, porque a paciência ainda passa longe de mim, né? Ainda não tenho aquela paciência que precisa, mas vamos trabalhando, vamos lutando no dia a dia, né? A gente cai aqui, levanta ali e vamos indo, né? Mas aprendendo, sempre procurando cada dia melhorar mais, porque é a nossa meta, é o que Deus espera, é o que Jesus quer de nós, né? E ele disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós temos que tomar a nossa cruz, que é os tropeços, os reveses da vida, as dificuldades, mas seguir ele. E o caminho que ele traçou é o caminho do amor, da verdade e realmente do perdão, né? Do perdão. E que é difícil, por isso que ele dizia, uma bem mais difícil, mas é mais meritória. E é difícil mesmo, porque, olha, perdoar, às vezes uma ofensazinha, coisa é fácil, mas perdoar, às vezes uma agressão, tirar a vida de um ser, de um filho querido, de uma pessoa, não é fácil. Tem que ser um espírito muito forte mesmo, muito evoluído para perdoar, né? Mas é isso que a doutrina vem nos ensinando, vem nos fortalecendo para aprendermos esse caminho, para aprendermos o exercício dessa caridade, né? E Jesus, então, como ele disse que ele voltaria e tomaria-nos para ele mesmo, para que aonde ele estivesse nós pudéssemos estar, né? E então ele está sempre em toda parte, e principalmente onde existe a caridade, existe o amor. Certa ocasião, um jovem levantou cedo e ele estava inquieto, e ele disse para a mãe dele, mãe, hoje eu vou sair, eu quero encontrar Jesus, porque ela falava muito em Jesus, eu quero encontrar esse Jesus que você fala muito, né? E saiu. Aí eu andando pelo bairro, encontrou um sacerdote, que perguntou, onde tu vai, meu jovem? Eu vou procurar, assim, hoje eu predestinei, quero encontrar Jesus. Daí ele disse, não, então vem comigo, meu filho, que estamos lá na igreja, eu vou rezar missa agora, tu vai ver Jesus. Ele acompanhou, chegou lá, o padre fez as orações dele, depois lá, e ele só via aquele Cristo pregado na cruz lá, aquela imagem. Ele disse, não é esse Jesus que eu quero. Saiu da igreja e continuou a caminhada, encontrou um pastor. Onde tu vai, meu jovem? Eu quero encontrar Jesus. Daí ele disse, então vem comigo, hoje tu vai conhecer Jesus, vem lá na minha igreja. E ele foi. E o pastor começou a pregação dele lá, e baixa Jesus, vem Jesus, e ele olhou para todos os lados, não viu nada, saiu. Daí continuou a caminhada dele. Passando perto de uma favelinha lá, ele ouviu o choro insistente de uma criança. E ele chegou lá para ver o que acontecia. Daí a mãe da criança disse, ele está chorando de fome. O meu marido faleceu há poucos dias, eu estou com a despensa vazia, tenho criança pequena, não posso trabalhar, então esse aí está chorando de fome. Ele correu lá no mercado, fez uma cesta básica, comprou biscoito, comprou leite, fez uma cesta e levou para aquela família. E daí, quando ele chegou, então, aquela criança estava sentadinha no chão, chorando, ele deu um pacote de biscoito para ele, se agachou ali, começou a conversar com a criança. De repente ele viu uma sombra do lado dele assim, ele olha, levantou, era Jesus. Senhor, mas eu te procurei em todo, fui nas igrejas para cá e para lá, não te encontrei, como é que está aqui agora? Daí ele disse, sim, meu filho,
Diz, eu estou onde existe a caridade. Aonde fazem o bem, ali é que eu estou. Né? E aonde está os sofredores, esses inocentes sofredores, ali eu estou presente. Então, se tu quiser me encontrar sempre, é no exercício da caridade. Pratique a caridade que vai sempre me encontrar. Então é isso aí. Caridade é amor, é benevolência, é desprendimento, é perdão, é doação. E principalmente doação também de coração. Se doar de coração, né? Quantas pessoas que às vezes não precisam de uma esmola, não precisam mas eles precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de consolação, eles precisam de um rumo na vida, estão perdidos, às vezes estão aí acabrunhados, tristes, às vezes eles estão entrando em depressão. Uma palavra amiga, uma palavra de consolação, mostrar para eles um rumo na sua vida, saber que eles não estão só, que Jesus está presente, que Jesus é o amigo incondicional de nossas almas, desprender-se, né? Conversar com eles, oferecer um pouco de tempo, oferecer um ombro amigo para que eles chorem, né? Isso aí é caridade também. E Jesus está presente também, né? Então, isso aí. A casa do Pai é muitas moradas, e nas moradas sempre tem alguém protegendo. Mesmo essas criaturas que estão nas zonas de umbral, padecendo, eles não estão abandonados. Não estão abandonados. Dia chega em que espíritos benevolentes vão lá recolhê-los para levar para os lugares melhores, onde que vão receber auxílio. Então, Deus não abandona nenhum de seus filhos, em qualquer morada que for, né? E a nossa morada, que ainda está nesse planeta turbulento que nós enfrentamos hoje, mas Jesus está a par de tudo, né? O anjo Ismael, com a sua falange, está a par de tudo, e temos a certeza que na hora exata a mão divina vai dizer basta de violência, basta de miséria, basta de falcatrua, e agora a luz vai se implantar. Podem ter certeza que esse dia chega. Então está também chegando a hora de nós encerrarmos. Quero agradecer a atenção de todos e convidamos os médiuns então para a transfusão de energia no máximo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e toda bondade, vós que tudo presidis e que vos acheis em todo o universo, que o vosso santo nome, Pai, tenha em cada alma um santuário de amor e de adoração. Vinde a nós, Pai e Senhor, e que a vossa santa bondade domine as nossas almas, encaminhando-as para vós. Dai o Senhor o pão espiritual, o alimento de nossas almas famintas de luz, para que, relevando as faltas dos nossos irmãos, fracos como nós possamos alcançar da vossa misericórdia a graça e o perdão para as nossas culpas. Dai o amoroso Pai a pureza de coração, o amor e a caridade, e não deixeis que os espíritos trevosos nos induzam a cometer o mal, a infringir as vossas santas leis e a vossa suprema vontade. Mas envolve, Senhor, todos na luz do vosso divino amor, porque vosso é o poder, a glória, a bondade e o amor infinito para sempre. E que assim seja.